Vamos falar sobre os 7 alimentos que destroem seus rins. Seus rins são simplesmente incríveis. Cada rim tem cerca de 1 milhão de pequenos filtros, chamados néfrons. Eles têm a capacidade de se livrar seletivamente de certas coisas ruins e reter certas coisas boas. Com os 2 milhões de néfrons que você tem, você filtra 50 galões de sangue todos os dias. Esses rins reciclam 99% de todo o seu sangue. Então apenas um pouco é liberado. Um dos grandes problemas com seus rins é a pressão alta. Se você tem pressão alta crônica, isso pode realmente destruir esses pequenos filtros. Outra coisa que é ainda mais destrutiva do que a pressão alta para seus rins são os altos níveis de açúcar. Como no diabetes, todo o açúcar que está em seu sangue tem que passar por esses pequenos filtros. E o que acontece quando ele interage com os filtros é que ele torna esses pequenos filtros menores, reduzindo sua capacidade de filtrar. Como resultado, você pode acabar perdendo açúcar e proteína na urina. Algumas maneiras simples de determinar se há dano nos rins são: número 1, você tem açúcar na urina. E número 2, você tem proteína na urina. Se você tem esses sinais, pode significar danos nos rins. Além disso, a cor da sua urina também é importante. Quando os rins param de filtrar, a cor da urina não é mais um amarelo âmbar. Pode ficar mais escura e apresentar várias cores diferentes. Uma das funções mais importantes dos rins é ativar a vitamina D. Se houver danos nos rins, você não conseguirá ativar a vitamina D, e essa pode ser uma das razões pelas quais as pessoas são muito deficientes. Portanto, precisamos de rins fortes e saudáveis para nos livrarmos dos resíduos e até mesmo reter nutrientes. Agora vamos começar com a comida número 1, macarrão instantâneo. Como o macarrão lamen. É verdade que esse macarrão é carregado de sódio, mas há algo ainda mais prejudicial sobre ele, que é um conservante chamado TBHQ. Esse conservante é muito tóxico para os rins e pode fazer com que os rins trabalhem mais, além de, em alguns casos, produzir câncer nos rins. Eu só quero mencionar o sódio rapidamente, pois ele definitivamente é um problema com a pressão arterial. Quando você vai ao médico, pode ouvir que é sensível ao sal e precisa reduzir o sódio. Mas a questão é, realmente precisamos reduzir o sódio ou aumentar o potássio, que é mais protetor? Há tantos problemas relacionados ao excesso de sódio quanto à deficiência de sódio. Existe uma condição chamada hiponatremia, em que uma pessoa bebe muita água, mas não consome sal suficiente. Com essa condição, você pode até criar retenção de líquidos no corpo, o que coloca muita pressão nos rins. Além disso, beber mais água coloca uma grande pressão nos rins, eliminando todo esse fluido extra. Então, quando as pessoas pensam, sim, o que é bom para os rins? Beba muita água. Isso não é necessariamente verdade. O ideal é beber quando estiver com sede, mas forçar-se a ingerir grandes quantidades de água sem eletrólitos pode criar problemas nos rins. Sempre que você consumir sal, opte pelo sal marinho. Número 2. Carnes de hambúrguer, empanado de frango ou produtos semelhantes. Estou falando de alimentos que contêm muitos corantes artificiais. Esses corantes são muito difíceis para os rins, que tem que se livrar deles. Inicialmente, os rins reciclam todo esse corante, que circula repetidamente pela corrente sanguínea. Você não quer que corantes artificiais passem pelo seu corpo dessa forma. Número 3 é o frango frito. Especialmente o que você compraria em um restaurante de fast food. Eles utilizam óleos de sementes em temperaturas muito altas. Sempre que você aquece uma proteína com um carboidrato, como na farinha de rosca, ocorre um processo chamado glicação. Deixe-me explicar o que é glicação. Aqui está uma proteína, e aqui está um carboidrato. Eles se conectam sob calor alto. Agora, essa molécula de açúcar está presa à proteína. E essa proteína no seu corpo não consegue mais funcionar. Isso é o que chamamos de glicação. Por exemplo, se você fizer um teste de diabetes chamado A1C, o que estão medindo é a quantidade
de glicose presa à proteína, a hemoglobina, que é a proteína do seu sangue. Isso torna a hemoglobina indisponível para fazer seu trabalho. Se você tem níveis mais altos de A1C, isso indica que há maiores quantidades de açúcar conectadas à sua proteína, o que pode levar a complicações do diabetes. Quando a glicose fica presa à hemoglobina ou a qualquer proteína no seu corpo, ela obstrui tudo, especialmente nos rins. Portanto, quando você consome algo frito, obtém essa substância que obstrui tudo. O quarto alimento é o pão comercial. Agora, a validade deste pão era meados de julho. Agora é setembro, e ele ainda está macio. Como isso é possível? Porque tem conservantes. E algo chamado bromato de potássio, que é realmente prejudicial aos rins. Na verdade, é proibido em muitos países, exceto nos Estados Unidos e no Japão, e aparentemente é cancerígeno, especialmente em relação ao câncer de rim. O número 5 é o refrigerante. O que há no refrigerante que é prejudicial? Aos rins. O ácido fosfórico. O ácido fosfórico é destrutivo para os rins, não apenas por causa do ácido em si, mas também pelo açúcar adicionado. A principal causa de danos nos rins é o diabetes. Diabetes significa que a pessoa tem muito açúcar no sangue? Bem, há açúcar no refrigerante. E por que colocam ácido fosfórico nele? Porque é mais barato do que outros tipos de ácido, como o ácido cítrico, e atua como conservante, ajudando a reter a carbonatação e intensificando o sabor. Número 6. Xarope de agave, semelhante ao mel. O xarope de agave é utilizado para adocicar preparos culinários. Também pode ser utilizado na coquetelaria, sendo um ingrediente excepcional na criação de drinks tanto quanto em preparados não alcoólicos como a soda italiana, chá gelado e refrescos. O xarope de agave é conhecido por ser amigável à dieta cetogênica, mas isso é totalmente falso, pois 80% do xarope de agave é frutose. O xarope de milho rico em frutose tem cerca de 55% de frutose, enquanto o agave tem 80% e, em alguns relatórios, até 90%. Embora a frutose tenha um baixo índice glicêmico, ela é metabolizada de forma diferente no corpo, sobrecarregando o fígado e criando resistência à insulina, que é o precursor do pré-diabetes e do diabetes. Como o diabetes é a causa número 1 de doença renal crônica, o xarope de agave está entre os alimentos mais irritantes para os rins. Por último, os cereais. Mesmo os instantâneos. Por que evitá-los? Devido aos óleos de sementes, açúcares refinados, amidos refinados e o glifosato. O glifosato é um agrotóxico, ou seja, uma substância química utilizada para controlar plantas daninhas em lavouras. Ele é o herbicida mais usado no mundo, e no Brasil não será listado como um dos ingredientes, pois legalmente não precisam colocá-lo no rótulo, mas podem se voluntariar usando um nome diferente, como ingredientes bioengenheirados. Certas partes do mundo, onde o uso de glifosato na agricultura é alto, os trabalhadores que atuam nos campos têm um risco muito maior de doença renal crônica devido à forte exposição a esse glifosato. Outra coisa a saber é que qualquer produto transgênico, como soja, milho e semente de algodão, terá glifosato. Além disso, produtos que não são transgênicos, como aveia e trigo, também podem conter glifosato, pois é utilizado para secar esses grãos durante o processamento. Embora não sejam obrigatório, eles ainda o utilizam. Obrigado por assistir. Se você se preocupa com a saúde dos seus rins, é fundamental prestar atenção à sua alimentação. Neste vídeo, exploramos alimentos que podem ser prejudiciais à sua saúde renal. Lembre-se de que a prevenção é sempre a melhor opção. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam cuidar dos seus rins e salvar sua saúde. Se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas experiências, deixe um comentário abaixo. Até o próximo vídeo.